Eu tinha pensado sobre 3 vídeos incríveis que iriam ajudar as pessoas grandemente, mas eu refleti um pouco mais e pensei assim, ao invés de criar 3 vídeos, por que não concentrar todas essas 3 temáticas que conversam entre si em um único vídeo e tornar esse material aqui ainda mais rico e poderoso para libertar as pessoas que vão assistir. Esse é o meu propósito com você que está aí. E se você chegou até esse vídeo, não foi à toa. Então, vamos embora. Existem 2 únicos cenários no qual você está aí pensando muito em alguém. Ou é você, esse agente, é você exatamente que está colando muito nessa pessoa mentalmente, ou porque você viveu alguma coisa incrível com a pessoa e você não quer deixar ela ir ou não quer esquecer, ou porque você viveu uma coisa terrível, está se sentindo injustiçado, ou às vezes você nem conhece aquela pessoa, não teve um relacionamento, mas você está criando fique na sua cabeça. Então você pode ser o agente que está obcecando com alguém e isso vai te trazer inúmeros problemas, mas você também pode não sentir nada com aquela pessoa. Ou ter vivido alguma coisa boa ou ruim, de qualquer natureza que seja, mas hoje querer caminhar, querer seguir em frente, querer tocar com a sua vida. E a pessoa não sai dos seus pensamentos porque é a pessoa que está criando essa conexão energética e mental com você. Seja você a pessoa que está obcecada, ou seja você a pessoa que está sentindo o impacto de alguém que está obcecado, esse negócio não dá bom, só dá ruim. Não tem como ser algo positivo, nem para um, nem para outro. Isso porque, gente, porque essa dinâmica de obcecar com alguém ou ter alguém obcecando com você culmina, né, é caracterizada pelo vampirismo energético. Ah, Bárbara, mas eu penso em algumas pessoas, não quer dizer que eu estou vampirizando, é claro, né? Não é o ato de simplesmente a pessoa passar pela sua cabeça que significa que você está vampirizando. É por isso que a gente vai destrinchar isso aqui. Eu não quis dividir esse vídeo em 3 conteúdos, porque corre o risco de você assistir um, não assistir o outro. O ideal é que você assista tudo, que todos os vídeos do canal vão te ajudar a ir se libertando. Mas tem gente que, sei lá, por algum motivo poderia não assistir todos, estou condensando aqui. Vai caracterizar em vampirismo energético quando estiver dentro de um desses 4 aspectos que eu vou trazer aqui para você. E aí, por que vai ficar um conteúdo muito rico? Porque você vai observar, eu estou vampirizando e aí eu estou criando uma dependência da energia dessa pessoa e por isso que minha vida não vai para frente, porque é isso que acontece quando você se torna um vampiro. Você está dependendo da energia da pessoa, então sou eu a pessoa que está vampirizando em uma dessas 4 situações aqui, uma dessas 4 modalidades, ou eu estou sendo vampirizado. Mas não é nessa modalidade, é nessa, ou essa pessoa usa desse tipo de vampirismo aqui e é por isso também que minha vida não está indo para frente. Então a gente vai identificar. Como eu falava antes de abrir esse parênteses, não é porque você pensou em alguém, não é porque você lembrou de alguém que isso caracteriza o vampirismo energético, gente. Pense naquela pessoa, pode ser um irmão, um colega de trabalho, um amigo. Com certeza tem pessoas na sua vida que você quer bem, mas que não existe relação de vampirismo. Ou seja, você respeita o livre-arbítrio da pessoa, a pessoa respeita o seu livre-arbítrio, você pode ter admiração, mas não existe o quê? Mistura. Não tem tanta projeção. Quando tem alguma projeção ou outra, você olha e você fala, nossa, eu estou tratando meu irmão, estou tratando meu colega de trabalho como eu estou me sentindo e não como essa pessoa precisa. Você tem mais lucidez quando você projeta no outro. Não é assim? Então vai vendo, tem várias relações na sua vida que você ama, que você quer bem, mas que você não obceca. Não é com todo mundo que você obceca. Mesma coisa a relação de outras pessoas com você. Pessoas passam na sua vida, te elogiam, te admiram, ou às vezes até te criticam, né? São meio mala, mas aquela pessoa, tá, quando você vê ela tá mirando em outra, ela tá... não agarrou. Mas tem gente que você olha e fala, meu Deus... né? É igual aquela menina do filme das Meninas Malvadas. Passava 24 horas pensando na pessoa, né? Tudo era fulana, tudo era fulano. Então tem gente que você olha e fala, tá obcecado comigo? Não tá parando de pensar. Então o primeiro ponto é entender.
Não são todas as pessoas que passam pela sua mente que existe vampirismo, que existe obsessão, que existe espelhamento e que existe emaranhamento energético, tá? Isso acontece com algumas pessoas. O outro ponto é esse da introdução. Seja você o agente obsessor, o vampiro, a pessoa que está colando em alguém, ou seja você a pessoa que está recebendo isso, esse negócio atrapalha a sua vida. E aí, a primeira reação que você pode ter é: ferrou. Ferrou, lascou. É muito injusto, Bárbara. Porque tudo bem, se eu tô colando em alguém, e se eu tô vampirizando por uma carência, ou seja lá, o que você vai me explicar nesses 4 passos do vídeo, que eu tô curioso, tô curiosa. Então, se eu for esse agente, eu até entendo, não é? Que alguma coisa pode voltar pra mim, eu vou ter que trabalhar isso. Agora, quando tem algum fulano, alguma fulana obcecado comigo, eu tenho que fazer alguma coisa? É a pessoa que não devia colar em mim, que não devia fazer. Se o mundo fosse assim, seria tão pacífico, porque só os agentes causadores de alguma coisa prejudicial tomariam a responsabilidade, teriam a responsabilidade. Mas não dá para você viver sua vida serelepe, com seu campo aberto totalmente ali vulnerável, esperando que a pessoa tenha nível de consciência. Então, se você está pensando constantemente em alguém, mas você não tem sentimentos, você quer seguir sua vida, você é responsável por aprender a fechar o seu campo. E como que você vai fechar o seu campo sem entender os tipos de vampirismo? Então, não, você não é responsável pelas atitudes, pelas emanações, pelas loucuras, pela alucinação e obsessão do outro com a sua pessoa. Mas você é e sempre será responsável pela sua energia. E se você caiu aqui no canal a primeira vez, ou se não assistiu esse vídeo que está aqui nos cards, assista. Bárbara, tá muito difícil para mim soltar uma pessoa da minha mente. Eu tenho sentimento, eu gostaria que alguma coisa acontecesse. Gente, isso aqui não é só relacionamentos afetivos, não. Pode ser alguém da família, tá? Pode ser alguém que nem tá mais nesse plano e que você sente que sem a pessoa é muito difícil. Pode ser sim relacionamento amoroso, mas pode ser sim colega de trabalho, parceria profissional, alguém que te deu o cano, alguém que... Nossa, Bárbara, fulano me levou à falência. Como é que eu vou soltar essa pessoa dos meus pensamentos? Tem que soltar, gente. Tem que soltar pelo seu bem, pela sua prosperidade. Prosperidade não segue, não vai para frente se você estiver em emaranhamento, se sentindo em dívida ou sentindo que alguém deve a você, né? Então, se você não assistiu esse vídeo que está aqui nos cards, assista, certo? Assista porque você vai trabalhar, se livrar dessas obsessões, tá bom? E outra dica de vídeo é para o segundo grupo. O grupo que fala, eu quero seguir em diante, eu não aguento mais a energia dessa pessoa, toda hora eu tô sonhando, toda hora eu tô pensando, eu tô sentindo a pessoa, mas eu não quero mais nada. É porque o outro lá, a outra lá tá obcecando com você. É tiro e queda. Então assista o vídeo Como Desprogramar da Energia do Meu Ex. Assista aqui, que tá nos cards, tá, gente? O conteúdo do Desprograme-se é sempre para homens, mulheres, não tem a ver com orientação sexual, não tem a ver com gênero, é para todo mundo. Todos nós precisamos nos desprogramar para uma vida mais consciente, mais plena. A gente precisa entender por que isso acontece. Qual que é a chave? Por que isso acontece? Por que as pessoas grudam em você, você gruda nas pessoas e fica emaranhado, né? Cada um não faz o seu rolê e é feliz e troca, interage e ama de forma... Não. Todo mundo quer alguma coisa do outro. Por quê? Porque essa confusão, essa bagunça energética e mental. Porque as pessoas estão sedentas de poder, né? Todo mundo está sedento de poder. Só que o poder do ego é um e o poder da alma é outro. O que é o poder do ego? Manipulação. É como eu falo em todo vídeo, farei camisetas, estamparei, escreverei obras literárias. O poder do ego é manipulação e sedução, que é a mesma coisa. Por quê? Porque no ego, eu só sou poderoso se eu pego alguma coisa de você, ou se eu faço você fazer algo que eu gostaria. Esse é o poder do ego. Bárbara, qual que é o poder da alma? Criação. Não tinha nada aqui, Fiat Lux, é o poder divino. Onde não existia nada, se fez luz, se fez vida.
Não existia canal. Criou-se o Desprograme-se. Criou-se esse vídeo. Não tinha nada, isso foi criado. Quando você começa a trabalhar o poder da alma, você se sente absolutamente poderoso, porque você se torna criativo. O que é a criatividade? É libido, tesão de viver. Não tem nada mais insuportável, mais chato para as pessoas que estão na manipulação, no ego, ver uma pessoa feliz, alegre, criativa. Porque você fala, ferrou, lascou. Aquela pessoa não precisa que eu faça nada para ela? Não tem nada, ela cria. Nossa, não tem nada para comer, mas, sei lá, tem umas batatas da sobra de ontem, tem isso aqui. A pessoa faz um molho, a pessoa faz, parece que é magia, né? Magia. Ela está trabalhando com o divino na criação. No ego não tem isso. Porque o ego, ele não se sente poderoso por quem ele é. Ele não reconhece o divino nele. Então ele tem que manipular o outro. Ele tem que fazer o outro fazer para ele. Se você já assistiu esse vídeo que está aqui nos cards, meu amigo, minha amiga, e você estava obcecando com alguém, se esse vídeo te ajudou, você já entendeu isso um pouco nesse vídeo. Que quando você está obcecado por alguém, agarrando alguém no mental, existe um desejo de dobrar aquela pessoa à sua vontade. Por que não me ligou? Por que não está aqui? Isso não quer dizer que você é um crápula, uma pessoa horrível. Não, você foi programado para isso. Aqui no canal tem bonzinhos e mauzinhos, já percebeu? Tem pessoas mais inconscientes, pessoas mais despertas. E o trabalho é que você fique mais desperto, não é que você fique bonzinho e trouxa. Você vai ficar consciente, você vai ficar lúcido da realidade. Mas no ego não existe essa consciência. O poder, então, é manipulação, é sedução. Então, ora você tá manipulando as pessoas, e isso é muito inconsciente muitas vezes, para que elas se dobrem à sua vontade. Você está achando que isso é amor, às vezes você mesmo acha que é amor. Ou os outros estão querendo dobrar você à vontade deles. E a gente está num planeta que tem um jogo energético, uma guerra energética. E se todo mundo parasse de ver o poder como manipular e seduzir, e visse o poder como criação, o que nós vamos fazer? Não tem nada, o que nós vamos fazer? As pessoas se uniriam, né? Vamos nos unir para criar, vamos nos unir para fazer. Tem muitos projetos muito legais. Não tem nada, nossa, esse grupo de pessoas se uniu, fez uma coisa linda. Tem famílias que são assim. Nossa, família na extrema pobreza, mas todo mundo se uniu e todo mundo foi se ajudando. Tem famílias que são milionárias, porque todo mundo se uniu. Mas a maioria dos grupos, sejam famílias, sejam grupos sociais, eu quero ter o poder sobre o outro. O poder não é criar uma coisa do nada, porque criar uma coisa do nada dá trabalho, né? É. Então vamos todo mundo ficar acavalado, né? Na energia do outro. Você pode estar fazendo isso com algumas pessoas, as pessoas podem estar fazendo isso com você. Entendeu que poder é criação, não é manipulação? Então vamos aos 4 tipos de vampirismos energéticos. Então aqui eu vou falar o tipo de vampiro X, o tipo de vampiro Y. Não se prenda ao rótulo. É mais a dinâmica do vampirismo, como eu falei. Não quer dizer que você é uma dessas coisas, mas você está tendo essas atitudes. Não quer dizer que aquela pessoa é só aquilo, mas ela tem algum gatilho, um desejo de poder sobre você que faz com que ela exercite esse tipo de vampirismo ou aquele, tá bom? Então não vai sair falando, ai, você é um vampiro assim que eu vi no vídeo da mulher lá. Por favor, não vou rotular as pessoas e nem ficar mal com isso. Mas a gente tem que ter um vocabulário, né, para identificar as dinâmicas. Então aqui a gente vai falar de um tipo de vampirismo que é o vampiro bajulador. Ele é aquele que vai te pôr lá em cima. E pasme, muitas vezes ele acha que você é isso tudo mesmo. Certo? Ele acha que você é incrível. Não quer dizer que ele tá mentindo. Por isso que às vezes é muito inconsciente. Mas ele baba seu ovo, ele te coloca num pedestal. Às vezes ele trata você como um ídolo, né? Você não quer nem ser tratado como fã. Às vezes você gosta da pessoa, você quer uma relação de igual para igual, mas a pessoa te enaltece muito. Então tem aquele tipo de bajulador que você já fala, ai meu Deus, vai puxar meu saco para depois querer alguma coisa, que é muito fácil de ver. Mas tem aquela pessoa que ela realmente te idolatra. E você é incrível, e você é tudo. Mas você é tanto para ela, você é tão inalcançável, o deus, a deusa do Nilo, do não sei que lá,
que quando ela chega perto de você, ela tá com aquela energia baixa e ela tá esperando, ela tá expectante, ela criou uma expectativa gigantesca que você, do alto da sua glória, vai dar uma ajuda para ela, que é um reles mortal. Por isso que eu falo. Você gosta de alguém, você está obcecando com alguém, vamos que esse seja o seu caso. Você pode achar a pessoa incrível, não põe ela no pedestal, Cacilda. Todo mundo de igual para igual. Não põe no pedestal. Porque se você coloca no pedestal, sem querer, você vai estar menos que a pessoa. Menos que a pessoa, você vai estar só esperando o quê? Vai estar esperando um autógrafo, vai estar esperando que um dia a pessoa te dê oi, você fica lá, você cria uma expectativa gigantesca. A pessoa não está sabendo que você virou um fã. Entende? Para ela não existe isso, não. É uma pessoa normal. Então, cuidado com a idolatria. No último vídeo do canal, nós trabalhamos essa questão da idolatria. O vídeo do merecimento, que tá um vídeo top nota 10. Assista um vídeo anterior a esse. Mas a mesma coisa pode estar acontecendo com você ao contrário. Tem gente que tá te enaltecendo, que tá babando o ovo. Por quê? Porque quando você fica com esse ego inflado, se achando gostoso ou gostosa, a pessoa vai lá e... Então, tem pessoas que são mais inconscientes, tem pessoas que são menos, que elas já viram que isso dá certo. Exemplo. Nossa, fulano, você é incrível, você é maravilhoso. Nossa, você é sensacional. Nossa, eu queria muito te ligar. Aí você tá assim, ai meu Deus, essa pessoa gosta tanto de mim, deixa eu atender. Você já teve a intuição, você já viu que várias vezes a pessoa só te liga pra falar de problema. Mas aí você fala, essa pessoa gosta tanto de mim, eu vou atender. Atendeu, tchá, descarrega. Igual metralhadora, trá. Descarregou tudo em você. Você sai dessa ligação um bagaço. Um bagacinho. E, gente, isso pode acontecer sem você nem ter contato com as pessoas. Por isso que, às vezes, eu dou alguns exemplos aqui, né? Para contar os curiosos casos da minha vida. Eu gostaria até de não dar exemplos meus, que aí eu privo mais a minha vida, fica um vídeo mais curto, mas eu tenho que ilustrar. Teve uma vez que eu fiquei com uma pessoa que não é do Brasil. Beleza, aí ele foi embora lá pra terra dele. E foi muito legal e foi muito show de bola. Mas depois disso, eu comecei a acordar todo dia 4 da manhã. Eu falava, gente, tô acordando todo dia 4 da manhã. Olha, você vê que é mental e energético. Vai atuando no seu sistema. Por isso que atua na sua saúde, na sua prosperidade, na sua autoconfiança. Vai vendo aí. Teve um belo dia que eu acordei e falei, fulano. Eu olhei o WhatsApp, tava lá um textão dele. Todo dia que eu acordo, eu penso em você. Todo dia que eu acordo, eu penso em você. E quando eu fui olhar o fuso horário, 4 da manhã pra mim, é 8 horas da manhã pra ele. É quando ele acorda, vai trabalhar, vai fazer as coisas. Por quê? Conectou energeticamente. Tá. Imagina, uma pessoa todo dia que acorda tá pensando em você. Todo dia que acorda abre sua rede social e tá te olhando. Me coube olhar e falar, faz bem pra mim tá conectada energeticamente essa pessoa? A pessoa pensa em mim lá, eu sinto aqui... E aí eu conversei comigo mesmo, falei, faz bem. E, gente, um gatão, um boy, que você fala, mulher, você cortou com isso, eu cortei. Por que eu tô te dando esse exemplo que parece uma besteira? Não é uma besteira. Porque você vence o seu ego nas pequenas coisinhas do dia, porque isso é uma armadilha. Não é porque a pessoa é gatona, gatão, lindo, maravilhoso, que você vai acordar agora no horário que a pessoa acorda, que quando a pessoa pensa em você, você pensa daqui. Se a pessoa tá mal, você fica mal. O que é isso? Não importa se a pessoa é o top do gatão, da gatona, não importa. É uma coisa real? É uma coisa real? Não é uma coisa real, ou seja, não é uma coisa que me nutre, é uma coisa que só tira de mim, é vampirismo. E eu demorei muito para entender isso, porque como eu não sou uma pessoa que cola no outro, que obceca com o outro para sugar, eu faço o meu trabalho interior, gente, isso requer muito empenho, eu não entendia por que fulano tá falando que eu sou linda, maravilhosa, sou incrível, mas não tem uma entrega. Porque é claro que no vampirismo a pessoa não vai ter entrega. E entrega significa lidar com o real. Ele queria criar umas fanfic na cabeça dele. Por quê? Porque isso enaltece automaticamente ele. Veja bem, se tem uma pessoa que você acha incrível em algum aspecto, e essa pessoa te dá moral... Bacana, né? Yeah, tranquilo. Era uma pessoa com extrema baixa autoestima. Apesar de estar num super padrão de beleza,
ele não conquistou nada na vida dele e o discurso dele é de uma pessoa que, eu sou assim mesmo, eu não levanto a bunda para fazer nada e eu gostaria de ter as coisas, mas eu não vou me dar o trabalho. Você entende? Então a pessoa carrega uma série de complexos de inferioridade, a pessoa carrega uma série de culpas de não estar fazendo. Às vezes a pessoa pode até ser muito legal, não ser folgado, como essa pessoa é meio folgadinha, sabe? Mas às vezes a pessoa é muito legal, proativa, mas ela se cobra demais. Não importa, vai acontecer uma coisa que parece meio pesada de eu falar, mas foi uma coisa que meus amigos espirituais uma vez me falaram. Olha, Bárbara, tem pessoas que querem lavar os pecados nas outras pessoas. E eu falei assim, nossa, lavar os pecados nas outras pessoas? Né? Eu nunca usaria essa expressão, isso é uma expressão até meio cristã. Como assim lavar os pecados? E aí os guias espirituais foram me explicando. Olha só, quando você está carregado de culpa, seja verdadeira ou coisa da sua cabeça, tá? Você está carregado de culpa e tem uma pessoa muito legal que te dá moral, que conversa com você todo dia, dá aquela paz de espírito de você não tá mais culpado. Porque se essa pessoa que levanta a bunda, que faz as coisas, tá me dando moral, eu não tô tão errado assim. Você tá entendendo como é o vampirismo energético? Da pessoa bajuladora? E aí eu não entendi. Bárbara, você é a garota dos sonhos. Você é linda, você trabalha... Tá lá, tenho prints. Você é linda, você trabalha, você tem ambição, ao mesmo tempo você ajuda as pessoas. Ele falou, eu nunca vi isso. Mas queria ficar só comigo na cabeça para preencher umas fantasias que nunca vão acontecer. Porque sabe que se entrar na minha vida tem que ser um pouco melhor do que aquilo. E não quer, mas quer a minha validação. Será que tem algum bajulador que está querendo a sua validação? Não deixe ninguém tentar lavar os pecados em você. Entendeu a mensagem? E se for você a pessoa que está tratando alguém como um ídolo e você está se posicionando como fã e você está esperando alguma coisa, saiba que essa sua atitude está repelindo a pessoa. E que se você trata o outro como um ídolo, ele vai realmente te tratar como fã. Fica aí, ó, quer um autógrafo? No máximo. Você merece mais que isso. Trabalhe a sua autoestima, reconhece o seu valor. O próximo é muito recorrente, muito fácil de ver, muito comum, que é o vampiro crítico. Ele critica você em tudo. Então, se você tá gordo, você tá muito gordo. Se tá magro, você tá muito magro. É aquela velha história. Né? Como diz o meme, que te criticam, aquela menina. Se você não sei o que lá, te criticam. Se você lá, te criticam. Aí virou um meme, né? Te criticam. É isso, o vampiro crítico. Ele critica o outro involuntariamente, compulsoriamente, como forma de se sentir melhor sobre as suas performances. Certo? Então, eu não tô bem comigo, ou porque realmente eu tô devendo, eu devia estar fazendo, né? Eu tenho uma certa culpa no cartório, eu não tô me responsabilizando pela minha vida em algumas áreas, ou às vezes eu tô fazendo, mas o meu excesso de crítica é muito forte, meu julgamento comigo é muito grande. E aí fica insuportável essa culpa, insuportável esse excesso de crítica comigo. E eu preciso me sentir melhor. Então eu vou olhar e vou falar, nossa, a Bruna Marquezine tá muito magra. Ai, a Bruna Marquezine está muito magra. Não é assim? E aí eu vou ver um monte de gente que também concorda. Nossa, é mesmo, olha a Bruna muito magra. Nossa, tão rica e tão magra. Aí pronto. Aí ele critica compulsoriamente. E tem gente que oscila entre o fã e o que critica. Não tem, porque não tem uns fandom que são assim? Porque quando a pessoa é muito fanática uma hora, ela põe no pedestal, outra hora ela sente que ela tem que tirar do pedestal. Porque eu te pus no pedestal, você não atendeu as minhas expectativas. Então agora sai daí, você não vale nada. Tem uns caras na balada, né, meninas, que também é assim. Nossa, que gata, que linda, maravilhosa. Aí você fala, tchau, não, obrigada. Nossa, que feia, ninguém te quer. Não é? Pois é, bem-vindo ao planeta Terra, você tá aqui, você tá sabendo, não é mesmo? Então, olha só, que coisa, tá viciada em criticar para se sentir um pouco melhor, é isso. Quando você critica e você sente que a pessoa, é mesmo, eu não tô tão legal. Você tem um ganho de energia, só que não é você, é o seu ego. E quanto mais você tá inflando o seu ego, ele tá virando uma bomba relógio, meu amigo, minha amiga. Você vai se sentir bem na hora. Criticou o corpo da Bruna Marquezine, deu, né, um Rivotril, deu um Xanax, você ficou bem. Depois você vai cair mais,
Porque o seu senso de força não está realmente no poder da criação, da libido, do eu faço a minha vida. Não, está no poder da manipulação. Então eu vou convencer outras pessoas que o corpo daquela pessoa é feio para eu ter um pouco de paz, entendeu? Então, nesse processo você não ganha só o seu ego que ganha, como eu falo, quando o ego está ganhando demais, ele está virando uma bomba relógio que vai explodir em algum momento. E se você está sendo alvo dessas críticas, é assim, você já entendeu a dinâmica. A pessoa critica, 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 até você sair do seu brilho, até você sair da sua alegria de fazer coisa. Gente, tem alguém na vida de vocês aí que tá buzinando? Ai, você é isso, ai, você é aquilo. Não cede. Não pode ceder. Se relembra todos os dias pelo que você está fazendo, o que você está fazendo. Se relembra todos os dias pelo que você está cuidando da sua saúde, da sua beleza, do seu trabalho, da sua prosperidade. Se relembra todos os dias da vida que você está construindo para você. Porque a maioria esmagadora das pessoas não dá críticas construtivas. Ah, gente, desculpa, só no mundo de Alice que as pessoas dão crítica construtiva. Crítica construtiva pode vir como uma sugestão. E você acata, não é? Ai, Bárbara, tal coisa no microfone, eu fui lá e mudei, até que o microfone, o áudio tá bom. Mas por muito tempo eu usei um microfone que tinha muitos agudos. Aí eu consegui melhorar um pouquinho, aprendi. Crítica construtiva é sugestão, são melhorias. Agora a pessoa fazer de um jeito que te abaixa a frequência, é isso. Quando você se sente mal, ela fica bem na hora. Sugou, vampirizou o quê? Sua autoconfiança, seu brilho, sua autoestima, sua alegria. Gente que tá bem consigo mesmo não quer criticar o outro para sugar o outro, não quer ver o outro mal, caraca. Poder não é influência, manipulação, sedução. Poder não é convencer o outro de uma ideia. Poder é criar algo onde nada existia. É fazer florescer em solo infértil, porque você é a própria energia da sua vida. Próximo tipo de manipulação mental, invasão energética, vulgo vampirismo, é um muito conhecido também, que é a vítima. E eu sei, gente, que tem coisa que eu vou falar aqui que vai ser polêmica, não é para ser polêmica. É pra gente ter contexto, lembra? Você tem que ter contexto. Tem gente que realmente não tá se fazendo de vítima, não. Tem gente que tá precisando de uma ajuda. E é engraçado, quando a pessoa precisa de uma ajuda, ela fala, ela pede. Ela pode ter até vergonha de pedir, não quer dizer que ela tá manipulando só porque ela faz rodeios. Tem gente que faz muito rodeio porque tem medo mesmo de pedir, não é? Mas vai vendo. Qual que é o vampirismo da vítima aqui? A vítima é a pessoa que ela intercala ora no herói e ora no mártir. Vai vendo. Sempre tem essa dinâmica na vítima. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Uma hora você é o herói, você é incrível, o ego tá lá em cima. Uma hora você é o mártir, você não vale nada, e isso vai te colocando nessa oscilação. Se você percebe que você oscila demais assim, e que sem querer você pode transferir isso para o outro, trabalhe isso em você. Vou colocar o vídeo aqui também nos cards, tá? Para te dar uma ajuda. Mas se você tá vivenciando isso de alguém que não sai da sua mente, aí ela se coloca como impotente, né? Muito impotente. Ah, eu não consigo. Outra hora, ela é incrível. Você não é nada. Então, tem esse jogo. Quem é o herói, quem é a vítima, quem é o culpado, quem tem a culpa, essa transferência, essa projeção enorme aí. E geralmente a vítima é aquela que faz a chantagem emocional. A gente já viu 3 tipos de vampirismo que você pode estar projetando nas pessoas e sofrendo as consequências de estar dependente, emocionalmente, mentalmente, energeticamente, até fisicamente dos outros. E você pode estar sofrendo esses 3 tipos aqui, a gente vai para um quarto, calma lá. Né? Segure a sua ansiedade, que a gente já está finalizando o vídeo. Mas em todos esses 3 tipos, o que eles têm de igual até agora? A mesma diferença da concepção do ideal de poder. Certo? Nenhuma dessas pessoas, nem a pessoa viciada em criticar para o outro ficar menos, para ela ficar mais, que é o crítico, o vampiro crítico, nem o bajulador, que enaltece só para lavar os pecados, ou seja, para não ter ação na vida dele, né? Para ficar encostado em alguém que é legal, que é bacana, ali, para sentir que não tá tão mal. E nem a vítima, que vai fazer uma chantagem emocional do cacete, nenhum desses 3 acha que poder é criar.
na própria vida. E às vezes, gente, essas pessoas, elas passaram por situações de vida em que elas foram realmente muito sugadas ou abusadas mesmo, psicologicamente ou de outras formas. Então elas não veem que elas têm poder. Observa, foram pessoas que muitas vezes foram manipuladas por esses mesmos tipos e a pessoa aprendeu a fazer aquilo. Ah, fulano me manipulou a vida inteira sendo vítima, agora eu sou vítima com os outros. Ah, fulano me criticou a vida inteira, agora eu vou criticar os outros. Ah, eu aprendi com fulano que bajulando a pessoa, né, me conectando às pessoas certas, sem um interesse real, sem levar uma coisa, mas nessa bajulação eu vou conseguir as coisas, ela também faz. Mas uma coisa não é relativamente consequência da outra. Muita gente passou por isso tudo e exatamente por passar por isso tudo fala, eu não vou fazer com o próximo. Eu tenho integridade, eu não faço isso não. Então, o espírito tem sempre livre-arbítrio de escolher. E esse terceiro caso é o caso de quem vai fazer a chantagem emocional. Eu não tenho condição de criar na minha vida ou eu não quero levantar a bunda e criar na minha vida. Entende? Então, eu vou me colocar nessa posição de impotência, vou acusar todo mundo de tudo para ver se eu recebo alguma coisa aqui. Porque eu não vou levantar, eu não vou fazer. Dá muito trabalho, é muito cansativo. Eu não nasci para isso, eu quero ser servido, eu não quero servir. Quando o ego, gente, tá inflado, anote, também farei camisetas, ele vai estourar na sua cara. Tá bom? Então você pode adiar fazer o trabalho do ego aí. Você pode adiar dissolver esse negócio. Você pode falar que só os gurus espirituais estão fazendo. Tem um monte de gente normal aqui fazendo. E quanto mais você faz esse trabalho com o seu ego, que é difícil, dar um soco na boca do estômago, você fala, o tapa na cara da realidade, mas você faz, você fala, não quero ficar com o ego inflado e perdendo um monte de coisa boa na minha vida e principalmente minha prosperidade, não é verdade? Vamos para o terceiro e último tipo de vampirismo, que é o vampiro cobrador. Esse daí é mais fácil de ver, às vezes, do que a vítima, do que o bajulador, né? Até o crítico vem muito disfarçado. Já eu tô falando pro seu bem, mas o vampiro cobrador, às vezes, ele é mais fácil de ver. Porque ele tem um complexo de chefe. E ele tá aqui para te falar o que você tem que fazer. E ele vai te cobrar. Você não fez isso aqui ainda não? Isso aqui não tá pronto, não? Ah, Bárbara, mas tem uns chefes tóxicos e abusivos que são assim. Não tô falando complexo de chefe. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser até um filho, pode ser na família, tem muito disso. Você tá lá na sua casa fazendo suas coisas, trabalhando, estudando, fazendo o que for, você recebe a pessoa chega, você vai deixar essa louça suja assim? Nossa, você ainda não passou um pano aqui não? Nossa, você quer? E vai. Gente, sinceramente, não precisava. Se você está fazendo isso, você está fazendo o papel de cobrador, prioriza a sua relação com essa pessoa. Você gosta dessa pessoa? Prioriza. Ah, Bárbara, mas é um toque que eu tenho. Mas vamos trabalhar o toque. Entendeu? Você ama essa pessoa? Quando a gente tem amor por alguém, gente, é uma ótima desculpa. É a melhor desculpa que tem pra gente trabalhar nossas falhas e pra ser um ser humano melhor. Mas não é porque eu amo alguém que eu vou trabalhar as minhas falhas e ser um ser humano melhor. Não, a lógica é inversa. Se eu amo alguém, essa pessoa vai ter que ouvir todo o lixo tóxico, o ouvido da pessoa vai virar pinico, e eu vou pá. E quando eu sair, a pessoa vai estar assim, um pano de chão, vai estar igual aquele joguinho do Pokémon Stadium, né? Quando o Pokémon fica dizzy, aí fica... E aí você vai embora. Feliz, bem... Porque você deu conselhos de como a pessoa tinha que pintar a casa dela, de como a pessoa tinha que lavar a louça, de como a pessoa tinha que fazer. Aí você saiu melhor. É pra isso que você tá fazendo isso. Não é pra realmente ajudar a pessoa. Entendeu? É pra você sair melhor. Todo vampiro faz o que faz pra você sair melhor. Que coisa, que bela porcaria. Tá acabando com essa relação? Segura essa onda. E se você tá sofrendo isso de uma pessoa cobradora, faz isso, faz aquilo, muda isso, muda aquilo, ainda não fez, você tem que começar a dizer não. Você tem que começar a não atender. Você tem que começar a tirar a relevância dessa situação. É difícil, mas, gente, olha a sua energia aí, olha a sua saúde indo pro ralo, entendeu? Olha você com essa obsessão mental que a pessoa tá sobre você.
Ou olha você obcecando pelo outro e perdendo a sua própria energia vital. Eu tenho certeza que esse conteúdo te ajudou grandemente até o momento, porque você observou pelo menos umas 3 pessoas, tá? Que estão nesse vampirismo com você e uma ou outra que você pode estar colando por um desses motivos, uma dessas dinâmicas. Quais que são as dicas de ouro finais para você cortar com os obsessores e deixar de ser um e finalmente criar, prosperar na sua vida? Veja aí, você está achando que poder é manipulação energética? Você obceca com alguém porque você acha que poder é controlar o outro igual uma marionetezinha? A gente aprendeu isso, né? Olha as novelas que a gente assiste, não é? A pessoa que está sempre criando um plano, manipulando todo mundo. Isso é muito legal, os filmes, as coisas, na é verdade? Isso dá um enredo muito cativante, interessante. Porque são atores, gente, eles estão ali para entreter, né? A cultura, no geral, ela coloca as emoções lá no topo. Então, quando você vê uma obra numa pintura muito expressiva, quando você vê um filme muito forte, um livro muito impactante, eles estão cheios de manipuladores, não é verdade? Por quê? Porque aquilo aumenta o senso de obstáculo do protagonista. Mas quando você está na sua vida, você quer aumentar o seu senso de obstáculo, meu amor? Eu acho que não. Deixa isso para Hollywood, deixa isso para as novelas mexicanas, até brasileira, não é? Então a primeira chave de ouro que eu falei durante esse vídeo inteiro, que já ficou grande, eu tenho ciência disso, mas foi importante. Poder não é sedução, manipulação. Injetar ideias na mente do outro, injetar a sua energia na vida do outro. Poder é criação. Fiat Lux na sua vida. Começa a trabalhar a sua autoconfiança. Eu posso, eu consigo, eu sei criar. Eu e o Criador somos um. Eu sou a própria vida em si. Observa o milagre que você é. Para de ficar brincando de ser humanozinho. Tô brincando de ser humano. Para com isso. Assume a sua divindade. Você está aqui num corpo terreno, mas você é uma divindade. Você está aqui para trabalhar com o divino e fazer coisas maravilhosas. E não para ficar sendo marionete dos outros ou para fazer os outros de marionete. Que isso não é poder verdadeiro. Uma hora o seu ego vai ficar tão inflado se você ficar nessa brincadeira de manipular que ele vai explodir na sua cara. Geralmente explode ou na saúde ou no dinheiro. Então observe. E a última dica de ouro é: Bárbara, tem uma pessoa obcecada por mim. Bárbara, tem uma pessoa que tá tocando terror na minha vida. Bárbara, indiferença. Bárbara, mas eu tô tentando mandar luzinha. Manda luzinha não. Manda luzinha não. Tá? Eu tô tentando mandar amor e perdão. Tá bom? Você é um ser livre, certo? Você é um ser livre. Tentou mandar luzinha, tentou mandar amor, tentou mandar oponopono e se lascou. Tem gente que você vai mandar oponopono e a pessoa recebe o oponopono. Tem gente que você vai mandar luzinha, o amor, a pessoa vai, ó. Então a pessoa não tem limite no nível de invasão energética que ela faz na sua vida. Ela não tem limite, ela tá obcecada, certo? O que blinda o seu campo? Indiferença. A pessoa tá nos seus pensamentos, você não tá conseguindo. Eu não tenho nada a ver com essa pessoa. É assim. Eu não tenho nada a ver com essa história. O que passou, passou. Eu não seguro nada em mim. A sua vida vai fazer assim, ó. Pá! Você vai transpor uma montanha, que é a montanha de você ficar segurando os outros energeticamente e deles ficar segurando em você energeticamente. Sei que esse vídeo ficou longo. Uni 3 temas em um só. Espero que tenha te ajudado. E para você que chegou até o final desse vídeo, tem um recado muito importante. Se você quiser 50 aulas comigo, desprogramando todos os seus padrões de crenças limitantes, estamos nos últimos dias, porque tudo que é bom dura pouco, do cupom de 20% para fazer o curso de desprogramação de crenças, que é o Pílula Vermelha. Vai lá, abre o link que está aqui embaixo e insere o cupom Pílula Vermelha, sem acento. Você vai ter 20%, que é um descontaço, para se desprogramar ainda mais profundamente comigo. Estamos nos últimos dias da promoção, depois você vai tentar inserir o cupom e não vai ser mais válido, então aproveite. Um beijo para vocês e até a próxima.